Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus e nesse canal nós vamos tratar sobre um tema muito bacana que é a história do Rio Grande do Norte, certo? Eu sou um cara que sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte, sou potiguar, então por isso eu criei esse canal, né? E também gosto muito de estudar história, seja história geral, história do Brasil e também, principalmente, do Rio Grande do Norte, né? É um tema que eu tive contato e foi amor à primeira vista, né? Então, por isso que eu criei esse canal, para que a gente possa divulgar mais sobre a história do Rio Grande do Norte, que é tão pouco conhecida, inclusive pelos próprios potiguares, né? Então, vamos tratar aqui sobre esse tema maravilhoso e teremos como base de todo o nosso estudo o trabalho do professor Sérgio Luiz Bezerra Trindade, certo? No seu livro sobre a história do Rio Grande do Norte. O nosso conteúdo, ele serve tanto para você que gosta de estudar história e é um curioso, digamos assim, né? E gosta de aprender mais, saber mais, né, sobre as curiosidades, a história, né? Todos os meandros, enfim. Como também para você que de repente vai fazer um concurso público e vai cair essa matéria de história do Rio Grande do Norte, certo? Isso já aconteceu comigo em um concurso que eu fiz e me dei super bem, né? Então vamos começar aqui o nosso estudo. Vamos falar nesse primeiro vídeo sobre o contexto geral que acontecia lá na Europa, que culminou, né, com a vinda dos portugueses para o Brasil, como se deu esse processo. Então vamos tratar aqui, nesse primeiro momento, sobre o contexto europeu e a expansão marítima. Nós vamos ver que lá na Europa estava acontecendo um processo de transição do feudalismo para o capitalismo comercial, né? O que era isso? O contexto histórico era a Idade Média, que foi um período ali entre os anos 476 e 1453. A Europa cristã, dividida em feudos, pequenos territórios autossuficientes, que eram os feudos. Então, como é que era esse sistema feudal, né? Era o predomínio do feudalismo como sistema político, econômico, social e cultural. Então, os senhores feudais detinham o poder civil e militar. Eles cunhavam moedas, cobravam impostos, exerciam a justiça e comandavam exércitos particulares. Então, existia uma relação servil de produção. O senhor como proprietário da terra e seus servos trabalhavam a terra em troca de proteção e uso do solo. Então, como nós acabamos de ver aqui, os senhores feudais, né, comandavam exércitos particulares. Inclusive, os reis eram muitos dependentes dos senhores feudais, né? Porque no caso de uma guerra declarada entre dois países, o rei iria convocar, digamos assim, todos os senhores feudais do seu reino para que eles enviassem as tropas deles e assim os reis formariam os seus exércitos para lutar essas guerras. Então existia essa relação aí muito dependente dos reis para com os senhores feudais, né? Então, os feudos eram esse pedaço de terra em que o rei concedia esse pedaço de terra para um senhor feudal e ele tinha os seus servos que dependiam dele ali, né, que moravam ali nos arredores, normalmente era um castelo, enfim, e produziam agricultura através de um pedacinho daquele feudo que o senhor feudal concedia àquela pessoa. Então, parte da produção que esse servo produzia, ele consumia, era para o sustento próprio, e a outra parte ele dava para o senhor feudal como se fosse uma espécie de aluguel ou imposto, certo? Então, esse era o sistema feudal, de uma forma bem resumida. As características econômicas. O comércio praticamente inexistia. Por quê? Porque os feudos eram autossuficientes. Tudo que eles produziam, eles utilizavam. Ou vice-versa, né? Tudo que eles utilizavam era o que eles produziam, né? Então, teve um contexto aí de transição na Baixa Idade Média, certo? Dos séculos XI ao século XV, que foi um processo de falência do feudalismo, que foi o quê? Surgimento das bases para a Idade Moderna, que começou a partir aí de 1453. Quais foram essas principais mudanças? A centralização do poder político nas mãos dos reis, o desenvolvimento do capitalismo comercial,
e o surgimento do Estado moderno absolutista e a ascensão da burguesia como novo grupo social influente. Então, todos esses fatores contribuíram para o fim do feudalismo, consequentemente da Idade Média, certo? Fatores de enfraquecimento do feudalismo. Ocorreu um renascimento comercial e urbano. Com isso, a estabilidade também após o fim das invasões bárbaras. E avanços agrícolas. Esses avanços agrícolas, eles foram devido ao quê? Novos instrumentos e técnicas de trabalho, aumento da produção de alimentos, redução da mortalidade e explosão demográfica, expansão para áreas incultas, arroteamentos e absorção de mão de obra. Todos esses processos aí que aconteceram culminaram num avanço agrícola, né? No avanço da produção agrícola, ou seja, no aumento da produtividade que ocorria ali. Então, como consequência, nós tivemos uma transformação econômica, política, social e cultural, e a preparação para a Idade Moderna e o capitalismo. Por quê? Nós vimos que com o feudalismo, o comércio ele quase não existia, né? Então, com esses avanços agrícolas que aumentaram a produtividade, houve ali um excedente agrícola que precisava ser comercializado, né? Você não ia jogar fora todo esse material. Então, com isso, foi um dos fatores que contribuiu para o ressurgimento do comércio. Então, esse renascimento do comércio foi por causa desse excedente agrícola, né, gerado pela expansão das áreas produtivas. O comércio inicialmente local, depois foi expandindo para toda a Europa. E o reaparecimento das moedas para facilitar as trocas. E o comércio internacional, ele ocorreu por causa de uma reativação do comércio entre o Oriente e o Ocidente, muito devido à contribuição das cruzadas. Você já deve ter ouvido aí falar, né, das cruzadas, que foram exércitos católicos europeus que tinham como objetivo a reconquista da cidade santa de Jerusalém, né? Então, houve uma reabertura do Mediterrâneo, intensificação dos contatos com mercados orientais e benefícios para cidades italianas como Gênova, né, e Veneza, que monopolizaram as rotas marítimas. Essas duas cidades elas foram muito beneficiadas, né, por esse comércio com o Oriente. Nós vamos ver aqui que elas pegavam esses materiais que eram trazidos do Oriente, nessas especiarias, e revendiam para o restante da Europa, só que a preços exorbitantes. Então, eles conseguiam muito lucro com isso, o que causou assim muita indignação, vamos dizer assim, dos outros países. Então, vamos falar agora sobre as rotas comerciais e feiras, porque houve o estabelecimento de rotas comerciais para o escoamento da produção local, aquela produção que a gente falou, né, que começou a ter uma produtividade maior, né? E houve o surgimento de feiras temporárias, protegidas pelos senhores feudais em troca de impostos, né? Essas feiras temporárias eram realizadas em território de algum senhor feudal, então ele cobrava ali um imposto, certo? Essas feiras foram se transformando de temporárias em permanentes. Essas feiras se transformaram em permanentes e, logo em seguida, deram origem também aos burgos, que eram cidades. Essas cidades eram movidas pelo comércio e elas tinham sido originadas por feiras. Então, ela girava em torno do comércio, esses burgos. Foi da onde surgiu, né, o termo burguês. Eram os habitantes dessas cidades. Então, houve um crescimento dos burgos, porque a atração de camponeses livres, artesãos e servos fugitivos para esses burgos, comercialização de excedentes agrícolas e produtos artesanais, obstáculos feudais ao comércio, que eram as taxas e os direitos de passagem cobrados pelos senhores feudais, e falta de unidade em moedas, pesos e medidas. Esses foram obstáculos a essas feiras, ao comércio. E a autonomia dos burgos. Essa autonomia foi conquistada, digamos assim, por dois fatores que nós vamos ver aqui, que um deles foi a organização das comunas, né, que eram associações coletivas de comerciantes, e a conquista de autonomia administrativa através de cartas de franquia. Essas cartas de franquia eram concedidas pelos reis, que concediam a isenção de tributos e obrigações civis
e apoio dos reis era um apoio dos reis para restringir os direitos dos senhores feudais. Na prática, eles concediam isenção fiscal, digamos assim, aos burgos. E o papel da burguesia foi o quê, né? Ela fazia aliança com os reis contra os abusos dos senhores feudais. Nós vamos ver aí que a burguesia teve um papel muito importante, inclusive no tocante às grandes navegações, porque elas financiavam as grandes navegações, que elas também tinham interesses, principalmente financeiros e comerciais. Então houve um financiamento do poder real através de empréstimos. A burguesia ela financiou, né? E a contribuição para a formação do Estado moderno. Então, o rei, através desses empréstimos, ele também, por exemplo, não dependia mais dos senhores feudais. Ele pegava esse dinheiro, militarmente falando, né? Ele pegava esse dinheiro e contratava um exército particular. Ele não precisava ficar dependendo mais dos senhores feudais e enviarem suas tropas. Então, houve a consolidação do Estado Nacional moderno, que foi o quê? O fortalecimento do poder real, anulação dos privilégios feudais, a criação de exércitos permanentes financiados pela burguesia, né, como eu acabei de falar, fatores importantes para a formação dos Estados nacionais, fortalecimento do poder político dos reis, conflitos entre senhores feudais, que constantemente entravam em conflito um com os outros, desenvolvimento das manufaturas e do comércio, organização de uma burocracia subordinada ao rei, desenvolvimento de uma cultura nacional e a ideia do direito divino dos reis, né? O rei ali tinha uma autoridade concedida por Deus, né? Esse pensamento que reinou ali naquela época. Resultado final: houve uma consolidação do Estado moderno absolutista, centralização do poder nas mãos do rei, declínio do feudalismo e a ascensão da burguesia como força política e econômica. A burguesia apoiou o fortalecimento do poder real para consolidar o mercado interno e expandir o mercado externo, né, que nós vamos ver aí, que foi o caso das grandes navegações. Então, a expansão marítima e grandes navegações. Apenas estados centralizados tinham recursos para financiar as grandes navegações. Foi o caso, né, de Portugal que nós vamos ver. O Estado disciplinou os investimentos da burguesia, direcionando-os para empreendimentos estatais, entre eles as grandes navegações. O papel de Portugal nas grandes navegações. Portugal destacou-se como pioneiro nas navegações devido à sua localização geográfica privilegiada, voltada para o Atlântico. O Reino Ibérico foi ponto estratégico para rotas comerciais terrestres e marítimas. A centralização monárquica precoce, ainda no século XIV, facilitou o sucesso português nas explorações marítimas. Resultados da expansão marítima. As grandes navegações permitiram a exploração de terras e mares desconhecidos, como era o caso do Atlântico. O processo fortaleceu tanto o Estado quanto a burguesia, gerando riqueza e poder para ambos, né? Esses foram o resultado das expansões marítimas. A origem marítima de Portugal. Desde a sua formação, Portugal teve forte ligação com o mar. Então, nós vamos ver que a pesca de sardinha e bacalhau foi uma das principais atividades econômicas de Portugal. A experiência em navegação em mar aberto foi crucial para sua expansão. Então, não foi por acaso, né? A gente já vê que já tinha uma ligação muito grande de Portugal com navegação. Teorias sobre a Terra. Nós vamos ver que na antiguidade os egípcios e gregos defendiam que a Terra era redonda, só que na Idade Média predominava a ideia de que a Terra era plana. Só que os portugueses e espanhóis rejeitaram a visão medieval e buscaram as rotas para o Oriente. Eles simplesmente ignoraram essa visão terraplanista e tentaram encontrar uma nova rota, né, para chegar nas Índias. Nós vamos ver o porquê que levou eles a procurarem essas novas rotas. Então, busca por rotas marítimas. Portugal e Espanha iniciaram expedições para encontrar rotas comerciais com o Oriente. O objetivo era alcançar as especiarias, o que exigia avanços náuticos, cartográficos e navais. Então, a liderança de Portugal nas navegações. Portugal atraiu especialistas em navegação, geógrafos e construtores navais. O Atlântico era pouco explorado na cartografia medieval, mas os portugueses superaram esse desafio. Nós vamos ver ali que na dinastia de Avis tem forte ligação com a expansão marítima. Ele fala aqui que a dinastia de Avis é creditada pelo impulso à expansão marítima. Foi quem deu ali, digamos, os primeiros passos para essa expansão.
Desenvolvimento técnico e naval. No reinado de Dom Diniz, Portugal aprimorou técnicas náuticas e construiu navios de guerra. Isso permitiu a ligação comercial entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo, enriquecendo a burguesia. Então já começou daí. Vamos ver também que lá em 1415 houve a conquista de Ceuta, que foi a tomada de Ceuta que marcou o início da expansão marítimo-comercial europeia, que deu o pontapé dessa expansão. Porque até então a gente acabou de ver que essa questão marítima era ligada mais com o comércio, e não tinha muito essa visão de expansão. Só que com a conquista de Ceuta isso mudou. Começou ali o start para essa expansão. Os países europeus buscavam expandir seus territórios. Então Ceuta era um importante entreposto comercial, com rotas de especiarias, sedas, ouros e escravos. Então a conquista de Ceuta reduziu a influência muçulmana e a pirataria no Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito que dá a saída ou entrada para o mar Mediterrâneo, né? Consequência da conquista de Ceuta. As vantagens econômicas esperadas por Portugal, né, não se concretizaram. A atividade comercial de Ceuta desapareceu após a conquista cristã, né? A cidade tornou-se uma fortaleza em constante conflito, dependente de abastecimento marítimo vindo de Portugal. Então, os planos de Portugal foram por água abaixo. Só que ocorreu uma persistência na expansão do norte da África. Então, apesar dos desafios, Portugal manteve Ceuta e continuou a expandir-se militarmente no norte da África até o final do século XVI. Então, a conquista sistemática do litoral africano foi um processo de ocupação que foi lento, né, mas foi organizado. Foram estabelecidas feitorias no litoral, aumentando o comércio de ouro, escravos e especiarias. Então, como a gente viu que a dinastia de Avis foi muito importante para esse início das grandes navegações, né? Nós vamos falar também da Escola de Sagres, que foi fundada justamente em 1419 pelo infante Dom Henrique de Avis, que foi um centro de pesquisas marítimas e cartográficas. Foi muito importante na expansão marítima. Contribuiu para a adoção da navegação astronômica com o uso de instrumentos como o astrolábio, o quadrante e a balestilha, né? E aprimorou a cartografia e as técnicas de navegação. A expansão marítima limitada à África até meados do século XV. E a expansão portuguesa concentrou-se inicialmente no continente africano. A expansão atendia aos interesses de todas as classes sociais em Portugal. Então, quais foram esses benefícios sociais da expansão? Para o povo, a expansão representou uma forma de imigração e melhoria de vida, ou seja, as pessoas buscavam novas oportunidades de vida em outros lugares. Para o povo, essa era o benefício. Ofereceu uma fuga do sistema opressivo e a busca por novas oportunidades em terras distantes. A imigração para o sul no século XII foi um dos primeiros exemplos desse fenômeno, né? Então, o contexto histórico que impulsionou a expansão europeia foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, que bloqueou o comércio de mercadorias orientais. Isso aqui é muito interessante. Constantinopla, que hoje tem outro nome, né, Istambul, ela era o centro do comércio das rotas para o Oriente. Todas as rotas passavam por Istambul. Então, Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos, que bloqueou esse comércio. Então, daí Portugal e outros países também viram a grande necessidade de achar outra rota de comércio para o Oriente. Então, tem uma importância gigantesca essa tomada de Constantinopla. Aumentou os preços das especiarias devido ao controle turco sobre Constantinopla e a necessidade de descobrir uma nova rota para o Oriente. Impacto do monopólio veneziano. Vamos lá. Veneza dominava o comércio de especiarias no Mediterrâneo Oriental. Mercadores de outros países desejavam participar dos lucros do comércio oriental, mas existia essa dificuldade em romper o monopólio veneziano. Como eu falei anteriormente, Veneza e Gênova pegavam essas especiarias e revendiam para a Europa a um preço exorbitante. Os outros países ficavam de mãos abanando ali, olhando essas cidades obtendo lucros exorbitantes, também queriam quebrar esse monopólio, né? Então,
Descobertas marítimas portuguesas. Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança em 1488, abrindo passagem, né, para as Índias. E só que ele não foi o primeiro a chegar nas Índias. Nós vamos ver que foi Vasco da Gama, né, que chega em Calicut em 1498, consolidando a rota atlântica para o comércio oriental. Foi de extrema importância, porque essa rota ela foi muito lucrativa naquela época, né, para Portugal. Então, houve uma mudança no eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, consolidada no século XVI. O contexto político e Colombo. Isso daqui é uma história bem interessante. Olha, Colombo viveu em Portugal antes de ser expulso em 1484, certo? Dom João II, temeroso do fracasso da expedição de Bartolomeu Dias, que foi aquela expedição que a gente viu que contornou o Cabo da Boa Esperança, né, em 1488, chamou Colombo de volta ao Reino de Portugal em 1488, no mesmo ano do contorno, né, do Cabo da Boa Esperança. Veja só. Só que naquela época não é que nem hoje com a internet, né? As informações demoravam muito para chegar. Então, Dom João II, ele não tinha ainda ciência de que o Cabo da Boa Esperança ele tinha sido contornado com sucesso. Então ele chamou o Colombo para fazer uma missão para ele, né, de volta ao reino. Só que quando ele ficou sabendo do sucesso de Bartolomeu Dias, reacendeu a esperança dele em chegar à Índia, né? Então Colombo foi dispensado de novo por Dom João II e acabou apoiado pela Espanha. Nós vamos ver esse acontecimento. Então Cristóvão Colombo, em 1492, a Espanha entregou o comando de uma pequena esquadra a esse cidadão, né, com o objetivo de chegar às Índias navegando para o Ocidente. Então ele ia fazer uma rota diferente da de Portugal. Portugal foi contornando ali o continente africano e Colombo iria em direção ao Ocidente, ou seja, ao Oeste. Então, em 12 de outubro de 1492, Colombo avistou terra, descobrindo o continente americano. Só que ele não sabia que era um continente novo. Ele achava que era realmente as Índias. Inclusive, quando ele viu os índios, ele pensou que era a população lá da Índia, né? Ele achou parecido, né? Os traços. Então, a descoberta da América intensificou a disputa entre Portugal e Espanha pelas terras do Atlântico. Então, vamos ver que Portugal, ele não, ele com aquela notícia, Portugal ela teve uma reação. Quais foram essas reações? A descoberta de Colombo surpreenderam o rei Dom João II de Portugal. Então Colombo passou por Lisboa, veja só, esse cidadão fez. Deu uma passada lá em Lisboa, após a sua viagem, para informar ao rei sobre as novas terras, né, sugerindo semelhança dos indígenas com os povos da Índia. Então, só para provocar o rei de Portugal, ele passou por lá antes de chegar na Espanha para falar que tinha encontrado as Índias, né, na cabeça dele, né. Então, Dom João II havia recusado o projeto de Colombo anteriormente, né, baseado em informações que indicavam que a rota proposta não era mais viável. Então, conflitos entre Portugal e Castela, que é a Espanha. Então, existia um antagonismo secular entre esses dois países. Disputas por ilhas e territórios no Atlântico desde meados do século XV. A descoberta de Colombo, né, intensificou essa rivalidade. Houve uma necessidade de intervenção da Igreja como mediadora para evitar conflitos. E essa mediação culminou em quê? No Tratado de Tordesilhas, de 1494. Esse tratado estabeleceu a divisão das terras descobertas e a serem descobertas entre Portugal e Espanha. Garantiu a Portugal uma parte significativa do Brasil, antes mesmo do descobrimento oficial, e o controle do espaço oceânico necessário para a volta do mar, essencial para a navegação pelo Cabo da Boa Esperança. Essa volta do mar era um termo utilizado para contornar uma área ali do continente africano que era perigosa para a navegação, que contornava ali o Cabo da Boa Esperança com o objetivo de chegar na Índia. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, vamos ver que Dom João II morreu um ano após o Tratado de Tordesilhas, sem ver a conquista do Oriente. Porém, seu sucessor, Dom Manuel, prosseguiu com a expansão marítima, né, enviando Vasco da Gama para as Índias em 1497.
Então, como a gente já sabe, o Vasco da Gama foi o primeiro que conseguiu, né, chegar à Índia através do Cabo da Boa Esperança. Então, a expedição de Vasco da Gama, em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias, inaugurando a lucrativa rota comercial portuguesa. Estabeleceu o monopólio português sobre especiarias, ouro e pedras preciosas, desafiando o comércio das repúblicas italianas, né? A Rota das Índias teve impacto revolucionário, superando até a descoberta da América em importância imediata. Então, naquela época, quando essa rota foi traçada, né, a importância dela era gigantesca, porque ela gerava muitos lucros, né, para Portugal. Vamos chegando então a falar sobre a descoberta do Brasil. Em 1500, Dom Manuel lançou a maior frota oceânica de Portugal, comandada por Pedro Álvares Cabral. Já ouviu falar desse nome, né? Então, a expedição tinha como objetivo de seguir para as Índias, mas desviou-se para o oeste, chegando ao território brasileiro. Esse desvio para o oeste foi justamente para evitar aquela área que era perigosa para a navegação. Então, o Vasco da Gama ele já tinha orientado Pedro Álvares Cabral sobre essa área e falou para ele desviar para o oeste. Então, nesse desvio que ele fez, acabou achando, né, digamos assim, o Brasil. Então, em 22 de abril de 1500, avistaram Monte Pascoal e tomaram posse da terra batizada inicialmente como Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil. Brasil tornou-se território português, consolidando os direitos estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o Vasco da Gama, como eu falei anteriormente, ele deu instruções. Após ele retornar da Índia, compartilhou conhecimento sobre o Atlântico com o Cabral. Cabral seguiu as instruções de Gama, incluindo a volta do mar, que era esse movimento, né, para evitar as calmarias do Golfo da Guiné e contornar o Cabo da Boa Esperança. Então, caso você não saiba, essas calmarias são regiões em que não existe praticamente vento. Então, naquela época, os navios, né, eles eram a vela e dependiam quase que totalmente do vento. Então, se eles pegassem essa região de calmaria, às vezes ficavam dias, às vezes até semanas parados, que era um risco muito grande, porque durante esse período ia acabando ali comida, água, e poderia até gerar a morte da tripulação, né? Então, o desvio para o oeste acabou em quê? Na descoberta do Brasil. Apesar da sua missão principal ser estabelecer um entreposto em Calicut, Cabral desviou-se para o oeste, possivelmente para investigar terras intuídas por Gama, né? E em 22 de abril de 1500, avistou o Monte Pascoal e tomou posse do território, como a gente já viu aí. Então, digamos que foi de uma forma não planejada que Cabral descobriu o Brasil. Até porque a missão dele era chegar nas Índias. Só que nós vamos ver que houve um desinteresse inicial de Portugal pelo Brasil. Após a descoberta, Portugal não demonstrou interesse imediato no Brasil, concentrando-se no lucrativo comércio com o Oriente. Como eu falei, gerava muito lucro para Portugal. E o Brasil, inicialmente, não gerou assim nenhum interesse dos portugueses. Então, o Brasil foi praticamente abandonado por 30 anos, com apenas expedições costeiras e feitorias para a exploração de pau-brasil, né? Utilizando mão de obra indígena por meio do escambo, que era aquela troca de espelho, sei lá, alguma besteirinha pelo trabalho dos índios, né? Então, só que houve uma mudança de atitude em Portugal com a presença de navegadores de outros países europeus no litoral brasileiro, o que forçou Portugal a iniciar a ocupação e colonização do território a partir de 1530. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Espere até a próxima aula, que vai ficar muito mais interessante. Essa aula foi mais um contexto sobre o que estava acontecendo ali na Europa, que trouxe Portugal até o Brasil, né? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!